Boa noite. Esperando o pessoal chegar. Dá uns 2 minutinhos. Boa noite, Ilka, Carla. Vou dar uns 2 minutinhos para o pessoal chegar e aí eu começar aqui. Boa noite, Aurora, Kaique, Gabriel, Axé. Bom, vou começando porque o tempo é curto. A gente tem esses dois convidados maravilhosos. Então vou começar por aqui. Vou pescar aqui do meu guia. Boa noite, eu sou Safira Moreira, sou cineasta, fotógrafa, idealizadora do projeto Olhares Negros. Essa noite a gente está aqui para uma conversa com Gabriela Palha e Rafael Ramos sobre a construção do olhar fotográfico. Essa conversa surge a partir do desenvolvimento da série Olhares Negros, né, que foi contemplada pelo Prêmio Conceição Sena, né, através da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura de Salvador, por meio da Lei Emergencial Aldir Blanc, com recursos oriundos da Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo e do Governo Federal. Essa plataforma surgiu no ano passado, né, onde eu convidei pessoas pretas a enviarem suas fotografias e seus relatos. Esse foi o start da série e agora a gente está numa outra etapa dela, que é o desenvolvimento de roteiro, que foi contemplado pela FGM, como eu falei. Os Olhares Negros é essa série documental que se debruça sobre o acervo fotográfico e pessoal, né, e profissional de 5 fotógrafos negros baianos para narrar suas trajetórias de vida. É a partir da articulação entre os arquivos domésticos, os álbuns de família e o acervo profissional que conheceremos a história de Lázaro Roberto, Ellen Salomão, Gabriela Palha, Rafael Ramos e Lita Cerqueira, fotógrafos de diferentes gerações que realizam importantes trabalhos de reescrita da memória fotográfica na Bahia, criando uma contranarrativa ao olhar hegemônico que sempre tentou se impor sobre os corpos de homens e mulheres negras. Antes de chamar os convidados, eu queria fazer uns agradecimentos aqui, pessoas que foram muito importantes nessa trajetória. Primeiro, agradecer a Tenille Bezerra, que está como produtora executiva do projeto, que foi alguém que me acompanhou até durante a escrita do projeto. Então, agradecer a Tenille, Theo Charles, que fez toda a identidade visual do projeto, Leandro Santos, que realizou a pesquisa nessa etapa de desenvolvimento do projeto com os personagens, Lucas Carvalho, que anteriormente realizou a trilha sonora do projeto, e aos convidados, né, personagens Lázaro, Lita, Rafael, Gabriela,
Juliana Vicente, que está como consultora, Ellen Salomão, que também é personagem da série, Zezão, que ajudou, né, a essa articulação com Lázaro, né, e todas as pessoas que participaram anteriormente dos episódios no IGTV, Dan Ferreira, Tuane Medeiros, Lucas Moreira, Femota, Iliana Fontoura, Gabriel Patuá e Isabel Zua. Sobre os convidados maravilhosos, meus amigos queridos também, falar de Gabriela Palha. Gabriela nasceu em Maputo, Moçambique, mas cresceu na Bahia, entre o Recôncavo e a capital, né, Salvador. Iniciou na fotografia de forma despretensiosa, registrando o cotidiano das ruas através de um telefone celular. O hábito passou a ser diário, tornando mais intenso o processo de experimentação e realização fotográfica. Suas fotografias trazem um viés documental e se dão a partir do encontro ocasional com os fotografados, em diversas circunstâncias. Rafael Ramos, desculpa, é nascido e baseado em Salvador, formado em design pela UNEB. É fotógrafo e multiartista, trabalha com diversas ferramentas de criação, tanto analógicas como digitais, para lidar com a imagem. A documentação é a linguagem mais utilizada nos seus últimos trabalhos, explorando a relação do território e habitação no seu bairro e no interior da Bahia, onde tem sua origem familiar. Realiza um trabalho de colagem das fotografias em grandes dimensões pelos muros da Cidade Nova, né, que é o bairro onde ele cresceu, possibilitando os moradores se vejam e se reconheçam naqueles registros afetivos, criando uma nova cartografia afetiva de seu bairro. Então eu vou convidá-los aqui, Rafael, gente, eu estou com o Gabriel Patuá aqui na minha cabeça. Gabriel, toda vez aparece comentário aqui, vou convidar Rafa e Gabi. Deixa eu... Guardar. Opa, boa noite. Salve, salve. Olá, boa noite. E aí, Gabi? Boa noite, Vocês me amigos ouvem? queridos. Sim, Que massa, eu tô ouvindo também, todo mundo. Ai, que bom. pronto. E aí? Vamos começar a nossa conversa. Eu estou aqui nesse lugar da mediação hoje, então vocês são as estrelas, eu estou aqui só para puxar o papo com vocês. E eu queria começar perguntando, assim, na verdade, queria pedir para vocês falarem um pouco do trabalho fotográfico de vocês, assim, de onde que ele parte e onde que vocês localizam o trabalho fotográfico de vocês nesse momento. Então, Rafa, quiser começar? Tá bom, posso começar. Primeiro, boa noite, né? Muito feliz de estar com vocês. Honra demais. Então, sobre o meu trabalho fotográfico, o início do meu trabalho autoral começa quando eu percebi que eu precisava fotografar a minha rua e os espaços do meu bairro, assim, no sentido de criar uma conexão com ele através das imagens, assim. O start disso também foi para entender assim, de onde é que eu estava vindo, assim, junto com essas imagens do interior que eu fui investigar mais depois. Assim, perceber que eu precisava habitar mais assim, o meu bairro fez com que eu criasse outras conexões assim, com as pessoas mesmo, assim, próximo a mim. E aí, esses trajetos que eu fui fazendo começaram a ser bem já remontados e eu comecei a fotografar pensando em colagem das fotos que eu fazia nos lugares. E aí também essa intervenção mudou um pouco, enfim, como é que eu estava interagindo com as pessoas do meu bairro. Então, as pessoas começaram a se ver mais e eu também estava cada vez mais conectado assim, com o espaço, e vendo tudo de outra forma mesmo. Então, depois da Cidade Nova, eu comecei também a investigar as imagens que um tio meu começou a fotografar. Então,
a fotografia realmente foi assim, uma aproximação mesmo, assim, uma coisa que me faz mesmo me aproximar, assim, com minha família, com minha origem, é, entender, assim, me entender ontologicamente mesmo, assim. E Gabi, Mais ou menos por aí. maravilhoso, amigo. Já estava assim, É, já muito outra coisa que eu bom. queria ouvir você falar sobre esse território, mas vamos para frente. Sim. Então, eu comecei fotografando cachoeira, assim, quando eu estudava, morei em Cachoeira. E aí eu comecei a fotografar as ruas, tipo, que as cores me chamavam muita atenção, assim, de como as coisas se construíam. Parecia que tinha alguém ali dirigindo a arte, porque as casas são muito coloridas, as pessoas usam roupas muito coloridas e diversas vezes criavam conexões muito bonitas e que eu via o tempo todo, e isso aí eu passei a registrar. E quando eu fiquei muito tempo nesse processo de registrar com o celular, e de um lugar muito distante, assim, das pessoas. Era um rolê bem, tipo, de fotografia de rua, que eu não me aproximava muito dessas pessoas. Era mais uma composição visual que me atraía. E quando eu passei a fotografar com a câmera, mudou muito a minha forma de fotografar. Que aí eu passei a me aproximar mais das pessoas, ter trocas com elas e que mudou muito, tipo, a minha relação com a fotografia, com as pessoas, com essas imagens que eu construía e que me levou para vários caminhos. Não sei o que mais. É como se eu e Gabi a gente tivesse começado na fotografia de rua, assim. Eu também comecei fotografando muito com o celular. Uhum, Muito nessa coisa de fotografar o cotidiano rapidamente. E aí, uhum. quando a gente tem essa percepção que a aproximação com as pessoas traz vários outros aspectos, assim, que são muito louváveis também. Assim. Não que a fotografia de rua não seja interessante, assim, eu continuo fotografando na rua, mas essa aproximação mais com pessoas, né, que você está lidando, então, esse chegar mais perto e ouvir e a pessoa, você ter, enfim, uma troca maior, né? Realmente Cria muda uma outra o jeito como a interação, gente né? fotografa. Cria uma outra interação, né? Uhum. A câmera mesmo. Para mim foi muito inverso, assim, eu comecei fotografando com Cybershot, mas eu acho que eu tinha um pouco isso de que Gabi trouxe, de fotografar as paisagens, algo mais distante, assim. Eu acho que quando a gente vai para câmera, para Canon, uma câmera mais profissional, né, ou semi-profissional, não sei, a gente começa a chegar mais junto, né, sai dessa paisagem e vai chegando fazendo esse recorte, né, de olhar para as pessoas, assim mesmo, já com É, esse. é Fale, que o amigo. celular também é um dispositivo muito discreto. Sim, Então, muitas vezes, tipo, não sim. intimida a pessoa, você tá distante. E com a câmera, tipo, eu nunca consegui fazer isso, tipo, aproximar a câmera do nada para a pessoa. Uhum. Então, quase nunca fiz fotografia de rua com câmera. E aí, para eu me aproximar dessas pessoas que eu queria fotografar, eu precisava, tipo, chegar junto, conversar e criar várias outras formas de chegar à fotografia que eu queria e o que é muito bom, que, tipo, a partir daí, Uhum, muitas uhum. trocas, conheci muita gente, tive experiências incríveis que eu não teria tido, tipo, de outra forma. Se não fosse esse aparelho fotográfico, continuando também fazendo esse intermédio, né? Eu queria voltar um pouco na coisa que Rafa falou, porque eu vejo que nos dois trabalhos, assim, vocês já falaram até que a fotografia parte desse lugar para vocês, né? Desses territórios. Gabi no Recôncavo, né? Na cidade de Cachoeira, mas Gabi também cresceu em Santo Amaro, né? Então estava ali já nesse universo. E Rafa com a Cidade Nova, assim, eu vejo que esses territórios são muito fundadores, assim, nos trabalhos de vocês e são territórios afetivos e isso se traduz também nas imagens que vocês lançam no mundo, assim, né? E devolvem para esses espaços também, porque eu acho que quando o Gabi fala isso dessa aproximação com as pessoas é porque tem essa devolutiva também da imagem para essas pessoas, né? Não é o voyeur que chega lá, faz a imagem, faz um postal e vende isso e comercializa isso. Tem um lugar de pertencimento, assim.
a partir desses territórios afetivos que vocês criam também. Queria ouvir vocês falarem um pouco, assim, Rafa, da Cidade Nova, de como foi esse processo de fotografar o bairro e fazer essas colagens também no mural, como que é devolver isso para as pessoas ali, né? E Gabi com esse território do Recôncavo. Eu não sei se eu travei ou se foi Rafa que travou. Eu acho que foi Rafa, mas acho que ele já voltou também. Ah, pronto. Ah, tá. Então era. Rafa, você me escutou? Eu tô conseguindo. Ah, pronto. Então era um pouco para vocês falarem desses territórios afetivos, assim, desses lugares de pertencimento. Tá, então eu falo. Acho que Rafa trava. Rafa daí? Oi. Quer falar? Acho que Rafa deu uma Eu travadinha, tô, mas eu tô voltou. aqui. Então, a questão afetiva vem junto com a bagagem política, assim. Eu percebi que fotografando meu bairro eu tinha. Tá com a câmera na mão, sendo um menino que poderia ser parado e perguntado pela polícia por que eu tô com a câmera na mão. E, Uhum. enfim, tudo isso é facilmente visto como um ato político já. E aí também perceber a importância que o meu bairro tinha, por exemplo, historicamente, ou o sentido, vamos dizer assim, de memória que se tem daquele espaço ali, que é vivida pelas pessoas todos os dias, foi cada vez mais nutrindo assim, esse desejo de fotografar lá. Mas eu conhecia meu bairro e as pessoas que moravam nele, que moram nele, trocando, né? Trocando, fotografando, colando as fotos na rua. Foi uma forma mais assim, natural que eu tive de aproximar o que eu fazia mesmo, que seria com tipo essa vivência mesmo, de um morador do bairro e, enfim, tipo ter trocas, intervir mesmo. E para quem não é de Salvador, assim, a Cidade Nova, acho que é legal falar, né? É um bairro que abriga o Arquivo Público da Bahia, que é um dos arquivos mais importantes do Brasil, assim, né? Acho que é o segundo mais importante, depois do Museu Nacional, que foi queimado. Então, acho que o arquivo talvez seja o lugar que resguarde mais memória, assim, né? Agora, nesse momento. Enfim, tem o cemitério, né? Ali você pode falar um pouco da sua rua também, né, amigo? Ali a Rua das Almas, que é de frente para um cemitério. Eu acho essa imagem muito cinematográfica. É verdade, eu moro na Rua das Almas, atrás morava, né? Agora eu estou aqui no centro, mas atrás do cemitério Quintas dos Lázaros. E foi o primeiro cemitério de Salvador, é um cemitério bem antigo, e a Cidade Nova o terreno das quintas era dos jesuítas, então essa divisão tem um sentido histórico que o bairro resguarda mesmo, muita memória, assim. E aí eu fui entendendo isso assim através da fotografia. Eu não que foi esse caminho assim. E aí realmente assim essa questão de se empoderar mesmo de onde você saber mais através da fotografia. Foi bem massa assim, foi um Vai percurso bem massa. ampliando esse olhar, né? É muito doido isso. Sim, Porque você cresce no sim. espaço, mas ao mesmo tempo a fotografia vai ampliando essas possibilidades de olhar, né, pro território, assim. Acho que Gabi pode falar também desse reencontro com o Recôncavo, né? A partir de Cachoeira, de quando você vai fazer o curso inicialmente de museologia, né? E depois você migra para Sim. cinema. Acho que você pode falar um pouco, amiga, também desse reencontro com esse território do Recôncavo a partir da fotografia, assim. Sim, eu. Calma aí. Você pode repetir a pergunta, por favor? Me deu uma bugada aqui. Era um pouco você falar desse território assim de afetivo e de pertencimento, né? Um pouco desse Sim. reencontro que Rafa falou assim que ele teve com a Cidade Nova a partir da fotografia, de como foi para você isso com o Recôncavo, porque você cresceu em Santo Amaro
E é em Cachoeira que você começa a fotografar, olhar para essa paisagem que tem uma certa aproximação ali, né? Sim. Arquitetônica e tudo mais. Acho que você poderia falar um pouco sobre isso, assim, de como que é fotografar esses lugares de pertencimento e como que isso forja também o olhar de vocês para o mundo, né? Na verdade, a minha mãe é de Santo Amaro. Eu cresci, tipo, não cresci lá, mas em vários momentos da minha vida estive lá. E foi em Cachoeira que eu tive uma noção, tipo, de recôncavo, de territorialidade, que até então, tipo, não tinha sido construída, tipo, em mim, a partir de Santo Amaro, mas que depois de Cachoeira eu pude reencontrar esse lugar em Santo Amaro, reconhecer esse lugar também em Santo Amaro. E foi muito a partir, tipo, disso, de estar na rua, de estar trocando com pessoas e, tipo, esse fato do retorno com a imagem, de fotografar pessoas e depois voltar e devolver, tipo, a imagem impressa. E aí, a partir daí, já ouço uma história, já sou convidada para comer um feijão na casa da pessoa, Amo. já vou parar em lugares que, tipo, eu não conhecia da cidade. Tipo, uma coisa vai puxando a outra, assim, criando várias experiências que me aproximam do lugar, que me fazem sentir parte do território, assim. Não, isso é muito maravilhoso, né? Porque eu acho que a fotografia, um pouco dessa fotografia documental, né? Tem essa aproximação de fato com o documentário cinematográfico, assim, que a câmera vira meio uma mediação ali, né? Dos encontros também, né? Então eu vejo que, tanto no seu trabalho quanto no de Rafa, a câmera media esses encontros, é quase uma desculpa para você encontrar histórias e pessoas, né? E criar vínculos afetivos, assim. E acho que isso está muito presente mesmo, assim, muito visível, na verdade, no trabalho de vocês três, assim. E é maravilhoso essa história do feijão mesmo. É tudo, né? Vou retornar e É poder. sempre. É uma coisa que acontece, tipo, sempre, de voltar e aí já alguém, outra pessoa da família já quer ser fotografado também. E já sempre cria situações e. Ai, Não, ai. falou aqui, ó, que maravilha essa sua experiência, Gabi. Uma coisa muito bonita é isso, assim, que Léo até colocou nesse processo da pesquisa e do relatório, ele colocou isso que me chamou muito, eu fiquei muito impregnada disso, assim, de que suas fotografias, as pessoas têm nome, né? Enfim, por muito tempo eu elaborei a partir de arquivos que vinham de fotógrafos brancos e de descartados de famílias brancas, assim, e encontrar o trabalho de vocês, que são essas pessoas que não só têm rosto, como tem nome, tem história ali, é realmente dar esse salto quântico, assim, né? Ressignificar toda uma história da fotografia mesmo da Bahia, assim, é muito fundamental esse trabalho que vocês realizam, assim, de memória, de documentação dessa memória, assim, e dessa virada de chave, né? Não mais esse olhar de oposição, é um olhar afetivo, um olhar de pertencimento, assim. E isso potencializa muito as imagens, né? Que vocês criam, assim. É muito visível, assim, muito emocionante ver esses retratos, né? Que vocês fazem. Rafael, ia falar alguma coisa? Ah, Acho que tá mudo, amigo. Ixi, que Não massa. Não, escutei. eu ia falar Ah, agora sim. Voltou. que me lembra muito do. Tá, estão conseguindo me ouvir? Acho que agora foi, amigo. Sim, estamos. É que esse trabalho de fotografar com relação de pertencimento, ele realmente traz uma humanização mesmo do seu gráfico, que ele costuma ser muito elitizado. Então, fotografar sem pensar nessa falta, né, que pode acontecer quando você não pertence a um lugar e mesmo assim está fotografando, as fotos dizem mais, assim, eu sinto isso. Assim, tipo, ela tem uma história mesmo tá, que parte também da pessoa, assim, sabe? Tipo, esse encontro que Gabi teve, que rendeu uma feijoada, tipo,
a participação de Gabi nisso é realmente muito massa, assim. Essa coisa do trabalho da documentação, que é claro que a gente está vendo o mundo, mas é realmente a partir a coisa Uhum. da é isso, assim, né? É uma coisa, tipo, física, assim, que de certa forma acontece naquele momento e a gente está ali, sabe? Tipo, é Tem bem... uma Eu força acho de isso atração também, né? fascinante, assim. Uhum. Sim, e ainda mais quando você relaciona isso com a fotografia analógica, que é uma coisa mais tipo, material mesmo, assim, sabe? Que você consegue ter nas mãos de uma forma mais... Uhum. E aí, tipo, por exemplo, a gente fica criativo das fotografias antigas e, tipo, realmente vão se perder se não tiver o... Então, Uhum. muito, muito massa ver a fotos assim como esse rastro que a gente constrói assim da nossa história, que é mais assim costurado, né, por a gente mesmo. Uhum. Não, e essa questão da preservação também, às vezes o analógico ele dura mais do que o digital, né? Porque o digital a gente tem a coisa do efêmero ali, não, de não se atentar, né? Às vezes publica, mas não salva a imagem, não replica isso. Eu fico muito pensando nessa questão também de preservar essas imagens que a gente cria, essas imagens digitais, né? De como salvaguardar isso de alguma forma, assim, né? Porque são imagens que às vezes a gente faz no celular e aí posta e, tipo, isso só tá no Instagram ou só tá no outro espaço. Eu acho que é um lugar de atenção que a gente pode ter também ao produzir essas imagens, né? Uhum. Mas eu acho muito bonito, assim, interessante ver essas fotografias analógicas sendo produzidas assim, né? Acho que Rafa tem esse trabalho, Ellen tem também, né? Junto com o Davi, esse trabalho né? Fotografar em analógico é quase que preencher uma certa lacuna assim da memória, né? Voltar para essa textura do grão, né? Do analógico, assim, que são imagens que, se a gente vai pensar 30, 40 anos atrás, eram muito difíceis de serem acessadas por pessoas negras, né? Então tem aí também um gesto político de trazer esse suporte, né? Trazer essa documentação para esse suporte, né? Que eu acho muito interessante. Uma coisa que vocês já começaram a falar um pouco que eu tinha pensado em trocar com vocês era essa questão de a maioria das pessoas que vocês fotografam são pessoas pretas, né? Majoritariamente essas são pessoas negras, né? Nesses retratos que vocês produzem. Eu queria que vocês falassem um pouco assim como se dá esse encontro e como que vocês é, localizam assim essas trocas assim, porque é realmente como eu tinha falado, né, essa mudança de chave assim, né? Agora somos nós a documentar nossas histórias, somos nós a retratar nossos corpos e aí encontra esse lugar de humanização, de dignidade, de subjetividade, assim. Então eu queria saber como se deu, assim, né? Eu acho que muito naturalmente pelo território que vocês transitam, mas acho que vocês falarem um pouco disso, assim, da importância de registrar pessoas pretas, majoritariamente, né, no trabalho de vocês. Não sei se travei. Eu travei? Travou um pouco, mas eu consegui. Gabi travou? Ou tá aí? Não, tô aqui. Não tava ouvindo bem. Tava, tipo, travou a voz. Ah, eu travei um pouquinho, né? Acho que foi minha internet aqui. Era um pouco para vocês falarem dessa questão de fotografar majoritariamente pessoas pretas, né? De como vocês veem essa importância mesmo de serem fotógrafos, vocês, fotógrafos negros, a documentar essas memórias. Era um pouco falar de como se dão esses encontros, que aí eu Ok. falei um pouco já de ser pelo território, né, que vocês transitam, mas falasse dessa importância de ser, né, de sermos fotógrafos negros com câmeras na mão, né? Gabi, Quer falar, fala. Rafa? Hã? Não, eu falo, eu sinto que tem uma importância no sentido de realmente fazer um arquivo que não é
assim, não contempla a gente, assim. No sentido de que uma cidade é majoritariamente negra e se tem pouco arquivo dos bairros negros, né? E, e a questão muito é de realmente trazer a nossa imagem de uma forma que não é torcida, que não é uma, Uhum. uma figura que vai trazer uma infografia de humanização, né, pra gente. Eu acho que é essa Uhum. busca, assim, de fazer isso acontecer. Foi? Eu Foi acho que deu uma que, travadinha no tipo, final, mas a gente escutou, amigo. durante muito tempo, assim, a gente teve a imagem associada a coisas negativas, assim, todas as vezes que os corpos negros eram mostrados nas mídias em geral, assim, era tipo o corpo morto, o corpo preso, ou o corpo já sempre de alguma forma violentado. Então, acho importante que a gente trabalhe dessa forma, tipo, trazendo essa humanização, a gente mesmo contando nossas próprias histórias, sabe? E Uhum. aí eu busco sempre isso, não já de forma alguma vou retratar o corpo negro tipo de uma maneira subalterna, em uma situação Uhum. bizarra, porque acho que isso já foi feito durante muito tempo e por pessoas brancas. Então tá na hora da gente tomar essas rédeas mesmo, assim, contar, tipo, mostrar como a gente se enxerga, como a gente quer ser visto, como a gente merece, sabe? Uhum. Perfeito, amiga. Eu sinto muito que a gente o tempo todo tentando se desvencilhar desse imaginário também, né? Porque de um modo ou de outro, essas imagens criadas, né, pelos brancos, elas povoam o nosso imaginário, né? Então toda vez que a gente vai fotografar também, eu sinto que eu fico muito atenta para não reproduzir isso que você falou, sabe? De trazer essa perspectiva, de trazer esse lugar para os nossos corpos, para os nossos territórios, né? É, eu acho que é um exercício constante, assim, que a gente faz de se, né, deixar ir essas imagens e criar esses lugares, esses novos lugares, né? Esses novos espaços, assim. Uma coisa, trazendo um pouco assim para o universo do Olhares Negros, né, que é esse espaço de falar sobre os arquivos, sobre a memória fotográfica, eu queria ouvir de vocês, assim, como que vocês percebem é, esses arquivos familiares, esses álbuns de família, presente também nessa construção desse olhar fotográfico de vocês, né? Como que vocês lidam com esses arquivos, com essas memórias familiares de vocês, assim, se vocês têm, eu sei que vocês têm, mas se vocês pudessem falar um pouco, assim, de como isso está presente no trabalho de vocês, acho que seria interessante. Tá. Pô, eu não sei se tá diretamente ligada assim à minha construção do olhar, mas é, a- acho que o meu apreço pela fotografia vem dos meus arquivos familiares, assim, tipo, porque por causa do meu pai, que a gente cresceu separado, então ele sempre mandava muitas fotos. Então, quando eu era criança, era tipo um exercício sempre assim, tipo, uma brincadeira mesmo. Algo que eu fazia com muita frequência era ficar debruçada sobre fotos e revisitando esses arquivos. E aí acho que daí veio o meu apreço pela fotografia, que tal eu só fui entender isso muito tempo depois. Mas é uma coisa que eu sempre tive muito forte, assim, de lidar com esses arquivos, sabe? Com essas fotos. Não sei se eu respondi se. Respondeu super. Não sei se Rafa escutou. Rafa escutou, amigo? Eita, caiu, Rafa. Peraí, deixa eu chamar ele de volta.
Mas isso é muito, você falando, amiga, foi me trazendo essa imagem minha também, de olhar para as imagens, né? Eu não tenho arquivos muito anteriores, assim, Rafa voltou. E acho que tá sem áudio. E voltei. Eu só não escutei, Voltou. só não escutei Gabi. Entendeu? Acho que travou, Rafa. Tá conseguindo ouvir? Oi, amigo. Acho que agora foi, ou não? Internet. A pergunta, mas não ouvi a resposta de Gabi. Ah, você não escutou a resposta de Gabi. Gabi falou. Você quer falar, amiga? Mas posso falar de novo que o meu apreço pela fotografia veio da relação com meu pai, que tipo, eu cresci longe dele, mas ele sempre foi muito presente, tipo, através de fotografias. Ele sempre mandou muitas fotos dele e a gente trocava cartas. E aí era sempre um exercício, assim, quando eu era criança, de ficar com essas fotografias, olhando sempre e revisitando essa memória, assim, com meu pai, que era a forma da gente tá junto, já que a gente se vê até hoje, assim, uma vez no ano só. E aí foi isso que eu disse. Eu acho que Rafa travou. Será que ele ouviu dessa vez? E agora eu não tô ouvindo ele. É, também não. Amigo, quer sair e voltar? Ou, deixa eu chamar Rafa. E agora que sumiu? Gabi não consegue convidar, né? Sumiu pra mim a coisa de convidar. Acho que não. Peraí. Só dá pra ver quem tá aqui. Rafa, se estiver por aí, fala um oi aqui no chat que eu vou tentar clicar no nome. Ah, não dá. Eu não consigo convidar, não. Tem umas perguntinhas aqui já também. Tô lendo aqui agora, não tava vendo. Ah, acho que por aqui. Ai, gente, quantas Convidar. mensagens bonitas. Agora vai. Pronto, amigo, te chamei. Aí, voltou. Voltamos. Eu ouvi a resposta. Pronto. Só que, mas massa, muito massa saber dessa respondendo a pergunta da minha relação com ela começa primeiro assim na minha própria história assim com imagens, tipo, eu tenho muitas imagens da minha desde a minha infância, assim, no meu nascimento até hoje, assim, sempre teve disponível para essa essa coisa de fotografar a mim e meu irmão, assim. Então eu devo muito a meus pais, assim, por essa por essa possibilidade mesmo, assim, de Uhum. me ver, de me reconhecer em vários registros. E por causa disso, eu da minha família que minha mãe fotografava.
Mas depois eu fui perguntando para minha família, e, tipo, da minha família materna, quem teria mais o tio José, que ele fotografou muito, assim, então Uhum. eu tive acesso às fotos dele, que são fotos de família mesmo, assim, álbuns de uma narrativa que eu acho muito interessante, assim, e várias fotos Uhum. Uhum. antigas, assim, de bata de feijão, de reperto de Santana. Agora acho que dá uma travadinha, mas deu pra. Muita do espaço, do território. Eu ouvi, deu uma Acho que travou o finalzinho da sua travadinha, resposta foi? quando você estava falando, né, do mel de Tiquaruçu. Acho que você pode retomar daí, amigo. Mas deu para escutar até então. Uhum. Vamos entender o que tem nas criações de cultura mesmo, assim, de Uhum. pertencimento mesmo, cada Eu fico muito pensando assim nesses primeiros contatos com a fotografia, com a câmera. Eu acho que se dá nesse espaço doméstico, né? Então é muito presente isso de alguma forma, mesmo que seja a partir da ausência, assim, no meu caso de não ter tantos registros de minha avó, de minha bisavó, não ter registros delas. Mas assim, com uns 8 anos de idade, minha família ganhou uma câmera e eu lembro de voltar para esses álbuns e ficar ali, tipo, muito fascínio pelo equipamento fotográfico e pelas imagens depois reveladas, né? Quando elas chegavam, tipo, rememorar aqueles instantes ali. Então, acho que de um modo ou de outro a gente já fazia uma curadoria ali, né? Visual, de alguma forma, assim, e um treinamento, uma construção desse olhar mesmo para o mundo a partir desses arquivos, né? E depois, no ano passado, me chegou uma história, uma foto minha de 2 anos que eu nunca tinha me visto, né? Eu só tenho registro a partir de 8 anos de idade. Então, chegou essa imagem minha no aniversário de 2 anos, e aí eu descobri que a mãe da minha prima me fotografava muito, assim, que ela tem imagens minhas bebê, pequena e tal. E aí eu fico tentando resgatar isso na minha memória, que a primeira pessoa que eu vi com um equipamento fotográfico foi uma mulher negra, né? Então, acho que isso, assim, de um modo ou de outro, essas coisas estão muito no nosso imaginário e influenciam muito a construção desse olhar, né? O forjar desse nosso olhar para o mundo. Estamos chegando aqui na reta final, então eu vou para as perguntas. Eu acho que a primeira pergunta foi de Naê, para vocês falarem um pouco dos projetos. Deixa eu ver. Rafa e Gabi poderiam falar um pouco sobre os projetos atuais que estão envolvidos? Gabi pode falar, porque eu acho que Rafa. Uma outra Posso. coisa que Leandro tinha falado também aqui da foto de Gabi com o pai, que é uma foto maravilhosa. Uma imagem de arquivo, assim, deles dois falando no telefone um de frente para o outro, né? Gabi, acho que tinha 2 anos ali, né, amiga? Foi há dois É uma imagem anos. super linda. Foi na primeira vez que a gente se encontrou, assim, que eu vim de Moçambique com 8 meses. E aí, depois disso, a primeira vez que meu pai veio pra cá, eu já tinha 2 anos. E aí tem essa foto, assim, que ele trouxe um telefone de brinquedo. Eu acho que eu já tinha um outro. Aí a gente tá se olhando, cada um com um telefoninho, assim. É E é muito bem linda essa foto. simbólico, porque a gente sempre falava por telefone. E aí nessa foto a gente tá com o telefone, mas frente a frente. É muito emocionante essa foto, eu fico emocionada. Tô agora, no momento, assim, eu não tenho muitos projetos com fotografia, porque meu trampo é muito de rua, com gente, com a pandemia. Tá realmente difícil, assim, executar as coisas da forma que a gente gosta, né? Mas eu tenho planos, assim, pro futuro de voltar em Moçambique, fazer uma,
Aí uma retomada, assim, que tipo, só voltei lá 2 vezes, desde que eu vim muito pequena, assim, aí eu quero registrar, tipo, as pessoas de lá, minha família. É um desejo que eu tenho tipo, há muito tempo, assim, e que assim que Vai as coisas acontecer. melhorarem, eu quero muito que aconteça. Já quero essas imagens. E Rafa quer falar dos projetos, dos futuros, presentes. Acho que tá mudo. Ou travou. Não te escuto, amigo. Deu uma travada. E Rafa caiu. Ixi, caiu. Peraí, vamos nós. E eu tentando memorizar as perguntas aqui, né? Tudo ao mesmo tempo. Então, tive a solicitação. Voltou. Amigo, quer mudar para o 3G? 4G? Ah, Voltou? voltou. Te escuto agora. Ou não. Só tô vendo os dedinhos assim. Não tô escutando, não. Eu estou escutando você. Agora eu te escutei. Rafa? Agora me Oi. escutando. Fala alguma coisa aí pra ver se tá rolando. Pronto, Voltou. voltou. É, Sim. estão conseguindo me ouvir agora? Não. É tipo sim, não. Não sei se foi. Se você quiser entrar pelo celular, talvez pelo 4G. Travou para sempre. Aqui, Cancún. Vou ler os comentários enquanto o Rafa reconecta. Ixi, caiu de novo. Já vou aproveitar para. Tem um comentário aqui, Gabi, sobre o seu trabalho, de Cancún.musa. Bom ouvir isso que você disse, Gabi. Quando vejo suas fotos de Maputo e as imagens feitas em cachoeira, tanto em cachoeira, carregam códigos muito bonitos e significativos. Ah, que lindo. Eu Beijo, digo, Totti. eu digo que o trabalho de Gabi atravessa tempos e territórios, assim, dá pra. Eu nunca sei em que tempo estou. Enviando solicitação. Tem Eu uma também. pergunta Às aqui vezes eu de. não sei. Nem você, né, amiga? Às vezes me Oi, leva para Rafa. tempos que eu nem sei se. Outras dimensões. Rafa voltou. Voltei, graças a Deus. Nossa, Eba! problema
sempre rola, velho. Comigo sempre rola essas coisas. Mas Conexões. Olha, amigo, é, eu nem lembro mais qual era a dos pergunta. meus projetos agora, né? Isso. Eu fiz um filme que está no processo de montagem. Na verdade, eu ainda não recebi as imagens. Filmei com Super 8 um curta no interior, né? Com minha avó. Foi no momento até que eu filmei ela recebendo a segunda dose da vacina. Então foi momentos Ah, emocionantes. sim. E, além disso, os projetos que eu estou em andamento são projetos que surgiram da Audi Blanc. Tem o Match Dança Digital, e, enfim, outros projetos Uhum. que rolaram agora. E o projeto de fotografia com Cidade Nova, ele meio que, assim, eu estou sempre observando ele, assim, mesmo fazendo, tipo, uma revisão do que eu já tenho, tipo, fazendo uma edição Uhum. mesmo, sabe, dos materiais. E, enfim, uns clipes, mas não vou deixar, não posso comentar ainda, Em off. que tá aí em breve. Massa. Tem uma pergunta aqui também de outro grande fotógrafo de Salvador, Ismael. E ele fala assim: queria saber quem afeta vocês na fotografia, quais são as referências e como chegaram nessas referências. Porra, minhas maiores referências é a galera que eu conheço, assim, tipo Safira, Rafa, Ellen, Carol Lima, Ju, que foram as pessoas que, tipo, quando eu comecei a fotografar, assim, que é um bagulho acessível, sabe? Você conhece a pessoa, conhece o trampo, consegue trocar com essas pessoas. E, tipo, essa galera me inspira muito. E muito feliz de ser contemporânea de todo mundo, assim. Também E eu tenho muitas Rafa? pessoas próximas, todo mundo que a gente realmente, assim, eu acho que traz muita inspiração. É, e se fosse, sei lá, trazer realmente uma referência, assim, que me aproximou muito, assim, a um tipo de trabalho também político, é Lázaro Roberto. Esse, esse contato com o trabalho dele me, Uhum. me trouxe muita coisa. E, por exemplo, foi através de Ju que eu conheci. Então, eu acho que acontece muito a gente também traz outras inspirações para quem está próximo. Uhum. Eu vejo muito assim, isso que o Gabi falou, assim, de ter essas trocas, né, é uma profusão de fotógrafos em Salvador, assim, é uma coisa muito maravilhosa de fotógrafos jovens, negros, assim. Então, eu me inspiro muito também nesses trabalhos de amigos mesmo, né, de estar próximo ali, trocar e entender, né, a dimensão desse, é um lugar mesmo de aproximação, assim. Uma outra pergunta, deixa eu ver aqui. Minha mãe botou aqui Afro-orgulho dessa geração. Amo. Ai, deixa eu ver, Gabi falou já de Maputo. E o que eu colocou aqui, prevejo um futuro promissor para memórias do povo preto na Bahia. Ainda mais promissor. Deixa eu ver mais. Vinícius Xavier botou seu trabalho é lindo, Gabi. A E eu acho que é Vinícius isso. Então, é fale. uma das pessoas que me incentivaram muito assim, quando eu comecei a fotografar, véio, sempre com palavras bonitas e incentivo sempre assim, massa. Estamos aqui já na reta final, faltam 6 minutos aqui. Eu tô com medo desse negócio cair, mas pedir para vocês assim falarem considerações finais. Primeiro também agradecer, na verdade, assim, nessa troca com vocês, amigos queridos, pessoas que me inspiram muito. Tinha uma pergunta para mim, na verdade, aqui. Peraí que eu esqueci. A Mia Anjos perguntou: gostaria de saber, de Safira, como está sendo transpor as histórias desses fotógrafos para o roteiro. Qual tem sido a linha que você tem seguido? Então, já tinha uma premissa do projeto, né, que era
esse diálogo entre os arquivos fotográficos, né, e essas memórias fotográficas e esses trabalhos que eles trazem assim para o mundo. Então, durante a pesquisa, Leandro Santos fez esse trabalho maravilhoso aí de pesquisa, e trouxe muitas imagens dessas, né, tanto essas imagens do presente criadas pelos fotógrafos, quanto essas memórias familiares assim. E é muito maravilhoso ver as memórias familiares porque elas me jogam para outros lugares assim que eu não imaginava, vendo o trabalho, já conhecendo previamente, né, o trabalho autoral de cada um, assim. Então, tem sido elaborar a partir dessa conexão, né, e à medida que eu vejo esses arquivos de família, assim, parece que eu passo a mergulhar e entender mais esse olhar de vocês, assim, tanto do território como esse olhar afetivo que vocês lançam sobre o mundo, assim, que os fotógrafos lançam sobre o mundo. Então está sendo muito mágico, na verdade, e muito desafiador, assim, porque são histórias muito potentes. A gente tinha aí uma minutagem prévia de 15 minutos para a série, mas às vezes eu fico assim, gente, não vou dar conta de em 15 minutos falar essas histórias, porque vocês abarcam muitos mundos, assim, né? Tanto o Gabi, quanto o Rafa, quanto Ellen Salomão, Lázaro Roberto e Lita, né? Lázaro, que Rafa citou, que também é um personagem da série. Tem muitos universos ali, né? Por exemplo, o arquivo de família de Lázaro foi uma coisa assim que fiquei super emocionada, né? Porque durante um tempo ele falou que não tinha essas imagens e Leandro ali, pesquisador, insistiu nisso, né? E de repente ele encontrou imagens da família dele, assim, dele pequeno e da mãe e tal. Então, ter acesso a esses arquivos realmente é acessar outras temporalidades, assim, né? É muito mágico para mim. Eu tenho esse fascínio e entendo esse lugar dos arquivos, assim, essa importância para o povo preto, né? 5 longas, Leandro colocou aqui, com certeza, amigo. Então é isso, assim, respondendo, acho que eu respondi, Mi. É isso, gente. Agradeço todo mundo que participou até aqui, né? Interagiu com a gente. Agradeço demais, Gabriela e Rafael, assim. Sou muito apaixonada pelo trabalho de vocês, pelo esse olhar de vocês para o mundo, assim, muito me inspira. Agradeço muito a confiança também de vocês permitirem essas trocas e eu contar essa história de vocês, assim, esse desafio de contar essas histórias de vocês, mas um desafio muito prazeroso. E é isso, se vocês quiserem falar alguma coisa, temos 3 minutos. A live vai ficar salva, assim, respondendo Dandes. Vamos deixar salva. Com fé na Nossa Senhora das Lives, eu vou conseguir salvar aqui, porque nunca o fiz. Mas vamos lá. Pô, que massa. Eu queria agradecer assim mesmo. Assim. Tipo, eu acho que é deixar a gente mesmo falar, fazer isso é muito importante. Assim, como é importante que a gente que fotografa, que vê por imagem, revisitar a nossa história e como outros vivem através de arquivos, assim, sabe? Para mim é muito importante assim fazer com que esse olhar para os arquivos ele seja realmente assim, mais focado. E é isso, muito feliz, muito feliz. Eu também só agradeço. Tava nervosa, meu negócio é atrás das câmeras, na frente. Eu fico tensa, mas foi incrível. Muito bom trocar com vocês. Agradecer também a galera que colou aqui, que assistiu. E é isso. É isso, Muito gente. bom. Muito obrigada. Obrigada. Vocês são maravilhosos. Boa noite para todo mundo. A live vai ficar salva. É isso. Um beijo. Beijo. Beijo, gente.